A leitura é fundamental para o ser humano e ninguém pode ficar sem ela. Em Fortaleza, uma gráfica possibilita pessoas com deficiência terem acesso à leitura. É a Gráfica Braille. O repórter William Santos foi até lá e mostra pra gente como funciona. Quando falta a visão, é pelo toque sensível dos dedos que muita gente aprende a ler e escrever. Assim foi com Luiz Carlos, que não enxerga desde que nasceu. No caso dele, a paixão pelas palavras virou até profissão. Há 3 anos é revisor de uma gráfica aqui em Fortaleza, mas não uma gráfica como tantas outras. Aqui, os textos são convertidos para a linguagem de quem tem alguma deficiência visual, o Braille. O Braille, ele dá uma independência total à pessoa que não enxerga. Até hoje não se teve nada que pudesse substituir o Braille. Tem as alternativas, mas o Braille ainda é o melhor sistema de leitura inventado para a pessoa cega. No processo, cada folha de texto acaba se transformando em 4 páginas escritas em Braille. O trabalho é minucioso. Cada página é revisada pelo menos 4 vezes. Quem também é revisor na Gráfica Braille é o Rafael. Ele teve acesso aos primeiros livros lá no começo da infância, até que aos 5 anos um vírus lhe tirou a visão. Mas o gosto pela leitura, esse ficou. Hoje ele vê no trabalho uma forma de contribuir para que outras pessoas com deficiência visual também tenham acesso à informação. Quando chega um trabalho aqui, a gente fica feliz porque a gente sabe que a gente está promovendo a acessibilidade e vai estar contribuindo para que aquela pessoa que viu o material esteja tendo acesso à leitura, entendeu? E olha, do ano passado para cá, aqui na Gráfica, eles oferecem também outro serviço, a conversão de textos escritos para arquivos em áudio. Já quando o assunto é impressão, daqui saem diariamente 300 páginas em Braille. Em dias com mais demanda, esse número chega a 700 páginas impressas. E os resultados já podem ser vistos em vários cantos da cidade. A Gráfica imprime de tudo, livros de médio porte, trabalhos acadêmicos e até cardápios. Pois é, esse restaurante, por exemplo, quis tornar a lista de produtos acessível aos clientes cegos. Procurou a Gráfica e o resultado tem dado certo. Tem sido bem aceito, o pessoal tem respondido positivamente, gostaram inclusive, acho que gostaram bastante e que deveria colocar em todos os restaurantes. Na verdade é uma lei, né, também. E na Gráfica Braille, as impressões são gratuitas. Basta eles trazerem o material, normalmente manda por e-mail e traz só a demanda do papel e a gente faz todo o trabalho gratuitamente. Qualquer dúvida, entrar em contato no telefone 3101-1652 ou grafica.braille@stds.ce.gov.br. Essa gráfica é mesmo uma ótima iniciativa. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o diretor do Colégio 7 de Setembro, Ednilo Soares. Veja qual é a dica literária dele. O meu autor predileto é um autor cearense chamado Antônio Salles. Esse cidadão nasceu em Paracuru, de uma família muito pobre, seu pai cego. E ele, com 6 anos, sai de Paracuru, vai para Caucaia, para Fortaleza, depois vai para o Rio. No Rio, ele convive com grandes figuras da literatura brasileira. Ele participava de uma revista, nela ele conviveu justamente com todos os fundadores da Academia Brasileira de Letras. Um dia o Machado de Assis disse: "Ô Antônio, vamos, está na hora da reunião da Academia." Ele disse: "Mas como? Eu não sou da academia." Ele era tão influente nessa revista, que era a Brasileira, que as pessoas pensavam que ele era da academia. Ele tem vários livros, mas um deles é um dos clássicos da literatura cearense, que é Aves de Arribação. O casal, que é o ponto dos dois principais, ele, por ser um bacharel que veio de fora, e era por ser uma professora que também vinha de fora daquela cidade, para a surpresa geral, os dois fogem e vão viver um lindo romance. Por isso que é Aves de Arribação. O celebrado romance A República dos Sonhos, da imortal Nélida Pinhon, ganhou uma edição comemorativa de 30 anos. Filha de imigrantes da Galícia, na Espanha, e primeira mulher a assumir a presidência da Academia de Letras, Nélida mergulha em parte de suas lembranças de infância
para reconstruir a história de uma família, que se confunde também com a história do Brasil. E esta é a nossa imagem literária da semana. E nós recebemos um e-mail do Ades Filho, que eu vou ler agora para você. Olá, gostaria de saber se vocês têm informação de onde eu posso encontrar os raros livros de Alcides Pinto. Tenho um interesse profundo por este escritor, mas seus livros são de uma raridade enorme. Fica também a sugestão de pauta para o programa, já que ele não teve o reconhecimento merecido. É uma ótima sugestão, Ades. Obrigada pela sua participação no programa. Vamos fazer sim uma reportagem sobre esse extraordinário escritor cearense. Creio que é possível encontrar os livros dele nas edições UFC ou na própria Secretaria de Cultura do Estado. Na estante virtual, na internet, é possível comprar os livros dele usados, a preços bem em conta. Agradecemos a audiência. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é 85 3101 3125. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o psicanalista e escritor Sérgio Teles, autor de O Psicanalista Vai ao Cinema. A gente volta já. Pois é, Tatiana, é um grande prazer ter aqui com a gente o psicanalista e escritor de sucesso Sérgio Teles, que é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiência de São Paulo, onde coordena o grupo Psicanálise e Cultura. Faz parte do corpo editorial da revista Percurso e também colabora com o Estadão, é colunista do Estadão. Sérgio, já são 8 livros publicados. E um livro que fez muito sucesso, que continua fazendo sucesso, já no 3º volume, é O Psicanalista Vai ao Cinema. Como é que veio essa ideia de fazer um livro sobre filmes e psicanálise? Esses livros realmente são formas de fazer uma divulgação da psicanálise para o grande público, né? A psicanálise já está com 100 e tantos anos, né? Mas, curiosamente, ainda, apesar de ser extremamente divulgada, e apesar de ter marcado profundamente toda a cultura ocidental, a psicanálise sempre foi objeto de muitos ataques, né? Com exceção dos anos 40, 50, 60, quando nos Estados Unidos ela teve um grande boom e influenciou profundamente a psiquiatria, ultimamente ela tem sido muito atacada pelos neurocientistas, que acham que a psicanálise é uma coisa meio superada, né? Então eu acredito que mais do que nunca a psicanálise precisa ser defendida. O legado freudiano precisa ser defendido. E nesse sentido eu fiz mesmo como uma escolha política, ideológica de defender a psicanálise, difundir os conceitos da psicanálise para o grande público através do cinema. Porque o cinema, como qualquer obra de arte, faz um aprofundamento muito grande, uma compreensão muito grande do psiquismo, uma compreensão das motivações inconscientes do ser humano, né? Então eu uso o cinema como uma ilustração das teses e dos conceitos psicanalíticos, né? E tem sido muito interessante, tem tido uma boa aceitação e, como você disse, e nós já temos esses 2 primeiros volumes publicados e agora, nesse semestre, vai sair o 3º volume do Psicanalista Vai ao Cinema. Ai, que ótimo. Agora, como é que você escolhe os filmes? Diferentes aspectos da psicanálise para escolher o filme que aborda? Exatamente. Eu procuro filmes que sejam surpreendentes. São aqueles filmes que, de fato, mostram a conflitiva inconsciente e que mostram as motivações que escapam à lógica racional do dia a dia, né? Freud já dizia que os grandes artistas, os grandes escritores, eram psicanalistas avant la lettre, no sentido de que eles tinham uma compreensão muito grande do inconsciente, quer dizer, um grande escritor, um grande artista,
ele tem uma porosidade maior entre a consciência e o inconsciente, coisa que a maioria de nós não tem. Todos nós temos uma repressão muito grande e toda a motivação inconsciente fica muito desconhecida da própria pessoa. E os escritores, os grandes escritores, eles têm essa habilidade, essa porosidade com o seu próprio inconsciente, e os grandes romancistas, eles entendem perfeitamente esse funcionamento da conflitiva inconsciente. E o Freud dizia que os escritores intuitivamente conhecem a profundidade da alma humana, coisa que ele, como cientista, trabalhava e fazia um grande esforço para conseguir, né? Então, nesse sentido, os filmes que eu escolho, todos são aqueles que, de fato, permitem uma interpretação psicanalítica. São aquelas histórias que, se você for usar pelo raciocínio lógico, você não entende porque que a pessoa agiu assim, porque que a pessoa agiu assado, né? Então, são filmes que exigem uma interpretação analítica, onde se compreende a simbologia que está sendo usada, a conflitiva que está em jogo naquela situação, né? Eu estava vendo, você analisou Dupla Identidade, que é uma série, né, que é como um filme, né? E também O Homem e a Mulher, né? Que é um filme, aparentemente um filme romântico, né? Mas que tem toda uma psicanálise, então tem aquela coisa mais aparente, uma mais íntima, assim. No cinema tem os filmes, os canônicos, né? Os grandes diretores, os grandes filmes, mas eu também escolhi alguns filmes que são mais populares. Eu não sei se você lembra aquele filme do Robin Williams, Uma Babá Quase Perfeita, uma coisa assim, que é uma comédia muito, muito engraçada, mas que tem todo um subtexto analítico muito profundo. Você lembra que ele era um pai que briga com a mulher, e que a mulher não tolera muito a posição dele, porque ele, de fato, ele nunca assumiu a atitude de pai. Ele era mais um outro filho da mulher, ficava brigando, brincando com os filhos e não assumia a posição de autoridade paterna. E a mulher, então, se afasta dele e começa a namorar com outra pessoa, e ele, tentando entrar na família, ele se caracteriza como uma babá inglesa, lembra? Ele se veste de mulher e ele entra e vai ser uma babá. É a forma de ficar perto dos filhos. De ficar perto, mas ao mesmo tempo ele está simbolizando, representando um conceito psicanalítico muito importante, que é o conceito da mãe fálica. Quer dizer, ele não conseguia se manter assumir a autoridade paterna, e ele terminou regredindo para uma autoridade materna, que psicanalítica é uma coisa mais primitiva, né? Então aquele filme, que é uma comédia, que você não precisa ter esse conhecimento para gostar, curtir, se divertir com a comédia, mas permite sim uma interpretação que mostra uma profundidade muito maior e que o autor estava inconscientemente trazendo à tona uma série de coisas muito complicadas das relações familiares, que é o papel da mãe, o papel do pai, a autoridade, a lei, a necessidade de que haja uma distância entre a geração dos pais e a geração dos filhos. Os pais não podem se misturar com os filhos, como ali aparece, né? Casos que podem acontecer na realidade, que acontecem realmente. Muitas. Essas situações familiares que a gente vê no cinema, porque as situações familiares são sempre conflitivas. Desde a Bíblia, você lembra que desde a Bíblia os dois irmãos brigaram e se mataram, um matou o outro. Então, a conflitiva familiar, as brigas entre irmãos, é uma coisa que faz parte da qualquer família. Nós nos constituímos como seres humanos a partir dessas relações primárias com a família. Na família nós aprendemos a amar, aprendemos a odiar e aprendemos a lei. E aprendemos a ter contato com a realidade. Quer dizer, porque a criança, ela precisa ser enquadrada, a criança precisa ser castrada, nós dizemos assim, castrada simbolicamente, na medida que ela ela está numa situação onipotente, narcísica, ela acha que é o dono do mundo, e ela, paulatinamente, ela vai saindo do princípio do prazer para entrar no princípio da realidade. E os pais vão exercer essa função tendo em mente a maneira como eles também foram educados. Então, há uma cadeia de relações pais-filhos que vai a tempos imemoriais, né? E que é uma situação extremamente importante, muito estudada. Eu faço parte de uma associação internacional de psicanálise de casal e de família, e é um assunto extremamente importante, né?
esses filmes, né, a gente vê que tem uma história, né? Sim. Tem um enredo que conta, mas tem aqueles filmes também que são confusos. Sim, sim. Esses também estão no livro. Especialmente esses. Os filmes Como sonhos, né? Exatamente. Os filmes confusos são os que eu mais gosto de analisar, porque justamente são aqueles filmes que demandam a interpretação, né? Que o espectador comum não consegue entender direito, fica uma coisa meio atrapalhada, e essa interpretação, de alguma maneira, guia o espectador a ter a compreensão do que está realmente em jogo ali, né? Beleza. Sérgio, para encerrar, né? Infelizmente, nosso tempo está sim. acabando. Você tem outros livros também, e alguns de ficção, sim, inclusive sim. de poesia também, inclusive né? de poesia. Eu tenho 8 livros publicados, são 4 livros de psicanálise, 4 livros de ficção, literatura. Eu ganhei um prêmio, modéstia à parte, um prêmio que é muito importante em São Paulo, não sei se você conhece, que é o prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Bem conhecido. Em 2002 eu ganhei o prêmio do melhor livro de contos do ano. Em São Paulo isso é um prêmio muito reconhecido, de muito peso. Eu fiquei, claro, muito feliz. Então, e o meu primeiro livro, que é O Mergulhador de Acapulco, ganhou menção honrosa no concurso do Paraná. Eu não sei se você lembra, nos anos 70, 80, o concurso do Paraná foi muito importante, revelou pessoas autores que ficaram muito famosas, e o prêmio tinha parado um certo tempo, depois retomou, e quando retomou eu tirei uma menção honrosa. E esse semestre agora vai sair mais um livro de contos, que provavelmente vai se chamar Os Pecados do Mundo, Peccata Mundi. Olha, e o terceiro volume do Psicanalista Vai ao Cinema. Puxa vida, parabéns por todas essas premiações, essa carreira de sucesso. Obrigado. Um cearense que brilha aí no país. Obrigado. E muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, estar na TV Ceará. Muito obrigado. Estamos de volta com o Papo Literário. A cada dia, as crianças vão se apaixonando mais cedo pela literatura. Hoje, a gente vai mostrar aqui no Papo Literário pequenas leitoras e futuras escritoras que já estão bem familiarizadas com os livros e as narrativas. A leitura é um dos principais passatempos de Maria Clara, de 10 anos. Eu já li A Janela, eu já li Essa Mônica Jovem, eu já li Estrelas Tortas. E você gosta mais de ler livros ou de ficar na internet? Os dois. Ler livros também é divertido? É. No celular da minha avó, eu até baixei um aplicativo que dá pra ler. Você acha muito importante as crianças começarem a ler cedo? Sim. Por quê? Porque, pra mim, ler desenvolve mais o pensamento. Lá na sua escola, lê muito? Leio. Assim, eu já até sou amiga da bibliotecária, de tanto livro que eu já aluguei lá. A irmã mais nova, Nina, de 6 anos, ainda está aprendendo a ler, mas já se encanta com os livros. Que tipo de livro você gosta mais? Eu gosto desse aqui, eu gosto de todos os tipos, eu gosto mais de colorir. As duas irmãs também fazem suas próprias histórias. Vamos andar de bicicleta? É você que escreveu? Foi. Como é a história? Ela fala um pouco sobre as bicicletas, como elas são econômicas e que parte assim, da nossa perna ela pega mais por exercício. Você quer ser escritora? Sim. Você já escreveu alguma história? Sim. Pode contar pra gente? Essa história se chama Cidade Maluca. E fala de que essa história? Essa história fala de família. Letícia, de 9 anos, adora ler. Vive cercada de livros e fala deles como gente grande. Eu gosto de livros como Pedro Bandeira, que ele escreve livros infantis e livros para jovem, que os livros de jovem eu também leio. Eu gosto da Ilíada, da Odisseia, que são histórias de guerras épicas, de aventuras. E também eu gosto muito de livros sobre pintura, música, como os que eu tenho aqui. Não é por acaso que Letícia ama os livros. Antes mesmo dela nascer, a mãe, a escritora Rita Brígido, já havia montado uma pequena biblioteca para a filha. Eu gostava muito de literatura infantil e gosto muito de literatura infantil. E há muitas palestras de escritores de literatura infantil, né?
E ficava com pena de depois não pegar o autógrafo, porque não tinha filhos ainda. Então eu disse, sabe do que mais? Eu vou pegar esses autógrafos. Quem sabe um dia eu desejo ser mãe e aí eu vou me arrepender de ter visto esses autores todos e não ter colhido os autógrafos para minha filha. E então eles autografavam para os filhos de Rita, porque ainda não sabia, né, se ia ser mãe, se ia ser menino ou menina. E assim eu fui montando essa estante, de forma que quando eu soube estar grávida, eu já comecei a ler para a Letícia ainda, a Letícia na gestação, né? Ler e cantar. E quando ela nasceu, a biblioteca dela já estava iniciada e aos 2 anos de idade eu levei ela para a Bienal, né? E a Letícia acabou inspirando a escritora Elvira Drummond. Em 2 livros ela participa. Neste primeiro, Reino da Alegria, ela é uma personagem, ela é a princesa. E neste outro, A Fantástica Fábrica de Poesia, ela deu o título e a ideia. Letícia também escreve. Chegou a fazer uma história que foi elogiada por Maurício de Souza. Escrevi uma história da Turma da Mônica e ele adorou a minha história e ele fez um desenho da Mônica para mim. Além de histórias, Letícia também faz poesia. Poesias, adoro, eu me sinto solta, eu me sinto como uma pessoa livre, de verdade. E poesias a gente pode se expressar mais, por causa que se você escreve o texto, aquilo é só um texto, tem um parágrafo naquilo, tudo fechado. Mas a poesia você pode rimar ou até não rimar e você pode ser livre e dizer o que realmente você sente. Um talento surpreendente. A vida é poesia, a vida é cada dia para descobrir e contemplar. A vida é a colorida asa de ternura da borboleta. Mesmo com chuva, não passa de um sereno para mim. No final do arco-íris, o pote da felicidade. E por falar em novas gerações, trazemos hoje a pequena vencedora do concurso nacional de desenho para a escolha da capa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é cearense. A repórter Soraya Santos vai apresentar a premiada para a gente agora. Olá, Tatiana. Eu estou aqui com a Lierlen Carla, do município de Tabuleiro do Norte. Ela tem apenas 13 anos e participou do concurso nacional para ilustrar a capa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o seu desenho foi escolhido entre os 500 inscritos. Lierlen, conta pra gente assim, como é que você soube desse concurso? Através de um amigo do meu pai, que essa informação foi direcionada a todas as secretarias. E como meu pai é professor de desenho, ele repassou para os seus alunos e chegando em casa repassou para mim. E eu me interessei logo. Certo. E a produção da capa, você passou assim quantos dias para desenvolver esse desenho? Mais ou menos 2 dias. No primeiro dia fiz só uma base, tive algumas ideias e no segundo dia eu desenhei. E o resultado, quando você soube que foi a vencedora, como é que foi assim para você? Eu estou muito feliz. Obrigada, Lierlen. Boa sorte. É com você, Tatiana. Parabéns, então, para a Lierlen. E chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa é da Livraria Leitura. O livro de autor estrangeiro que ocupou o topo da lista dos mais vendidos nesta semana em Fortaleza foi O Jardim Secreto, de Johanna Basford. É a nova sensação de quem procura se livrar do estresse cotidiano com desenhos para colorir e caça ao tesouro. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi Ansiedade, de Augusto Cury. O autor chama essa síndrome de novo mal do século, suplantando até a depressão. O livro explica como funciona a mente, de modo a resgatar a qualidade de vida. E a publicação de autor cearense que ocupou novamente o topo da lista dos mais vendidos foi O 15, de Raquel de Queiroz, a obra mais famosa da escritora, que retrata uma das secas mais devastadoras da região. O lançamento do livro Movimentos Intransitivo, da escritora Rosa Morena, que entrevistamos no programa passado, mudou de local e hora. Será no próximo dia 15, às 5 da tarde, na Casa Juvenal Galeno. E nosso clipe-poema de hoje é inspirado em um dos poemas desse livro, com o título Lamparinas. A narração é de Lana Soraya. Lamparinas brilhavam escuridões.
Vozes alegres quebravam silêncios. Na varanda, pessoas embalavam-se em redes bordadas de sonhos. No dorso da brisa, vozes espalhavam-se, desafiando madrugadas entre laços do sertão. E com esse belo poema encerramos o Papo Literário de hoje, mas a gente volta no próximo sábado com as novidades do mundo das letras. Até lá!